Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então o estudo de trigonometria. Beleza, a trigonometria começa com um triângulo retângulo. Olha lá, ó, o famoso triângulo retângulo, um ângulo reto e um ângulo agudo alfa. Tá, oposto a esse ângulo agudo vai ter o cateto, né, o seu cateto oposto. E coladinho nele, o cateto adjacente. O lado maior do triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa. Vou colocar aqui como H. Tá? É nesse cenário que se insere aí a introdução. Beleza? Vamos começar a falar sobre as razões trigonométricas. Vamos lá? Seno. O que é o seno de um certo ângulo dentro de um triângulo retângulo? É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. O cosseno, a medida entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente seria a medida do cateto oposto e o cateto adjacente. Observa, a tangente não tem relação nenhuma com a hipotenusa. Beleza? Ela está aqui, ó. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem uma coisa interessante de se observar aqui, ó, que a tangente, ela tem lá em cima cateto oposto, cateto adjacente, né? Parece com seno e com cosseno. De fato, se eu pegar essa fração e dividir por essa, eu mantenho a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo e cancelo o H. Significa então que a tangente teria uma outra forma de ser escrita, que é simplesmente a razão entre o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Bacana? Esse é o início. O seno, cosseno e tangente normalmente são valores que o enunciado tem que fornecer ou valores que você sabe de cor. É assim que a gente vai utilizar. E para marcar bem como é que se faz isso, olha lá o nosso exemplo. Muito bom. Então eu tenho aqui que encontrar o valor de x, x é o cateto adjacente e 100 é a hipotenusa. Então eu vou esperar do enunciado que ele me dê o cosseno. Bacana? Então vamos lá. Cosseno, cateto adjacente que é x, hipotenusa que é 100. Substitui o valor do cosseno que é 0,91 e faça a continha. Vamos lá? Tá aí, ó. 91. Legal. Pega o próximo. Quero relacionar agora o cateto oposto com a hipotenusa. Então eu vou precisar do seno desse ângulo. Então, seno de 55, cateto oposto 164 sobre a hipotenusa que é x. Maravilha. Faz a continha substituindo e descubra que o valor de x é 200. Beleza? Bacana. Agora observa, eu não tenho a hipotenusa e eu não quero a hipotenusa. Então é hora de entrar em cena a tangente. A tangente de 35 é 0,70, foi dado pelo enunciado, vamos supor assim, né? E aí eu pego lá a tangente x sobre 40, substituo o valor da tangente, coloca na expressão, faz a continha, multiplica a resposta 28. Tranquilo, pessoal? Bacana. Esse é um exemplo interessante da aplicação. Bom, mas existem certos valores para seno, cosseno e tangente que nós vamos ter que decorar, pessoal. Isso aqui não tem jeito, tá? Tem que ter de cor. É isso aqui, ó. Seno de alfa. Seno de alfa quando é 30 é o seno de 30. Isso é meio. O seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60, que também é meio. Bacana. Nós temos também que o cosseno de 30 tem que ser igual ao seno de 60. E o seno e o cosseno de 45 são iguais. Observação. Tá vendo que 30 mais 60 dá 90? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Quando dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Observa. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. E 45, como é um ângulo que somado com ele mesmo vai dar 90, teriam o mesmo seno e cosseno. Legal? Agora o valor das tangentes. Ó. A tangente de 30 não é a de seno sobre a do cosseno? Então divide isso por isso. Mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo, faz a continha, racionaliza, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, esse sobre esse, deu 1, maravilha. E a tangente de 60, faz lá, esse sobre esse. Dividiu, simplesmente raiz de 3. Faz favor, hein? Decora isso. Decora porque é muito importante. Eu tenho uma pergunta a fazer. Esses valores que nós colocamos aqui, que eu praticamente empurrei para vocês, não vêm do nada, ok, pessoal? Isso tem uma razão de ser. Eu vou plantar um desafio para vocês aqui, ó. Pega um triângulo equilátero e passa uma linha bem no meio dele aqui, ó.
Você vai descobrir um lado, metade do lado, e aqui a altura. Faça aqui a observação de que tem um triângulo de ângulo 30 e 60. Eu estou desafiando vocês a procurar como os caras chegaram a isso. Meio, raiz de 3 sobre 2 para seno e cosseno de 30 e 60. Tá? Para fazer a mesma coisa para o 45, você vai partir de um quadrado e a sua diagonal. Ok, pessoal? Qualquer dúvida sobre como se chega a esses valores, me procura que eu te mostro. Mas na verdade vamos acabar tendo que decorar isso mesmo, pessoal. Não tem muita saída não. Legal? Muito bom. E ainda vindo com um destaque especialíssimo do nosso triângulo amiguinho. É um triângulo retângulo de ângulos agudos 30 e 60. Tá. Para trabalhar com ele, e a gente trabalha com ele porque ele é muito importante e aparece em várias situações, eu vou primeiro observar qual é o cateto que está oposto a 30. Ele vai ser a nossa referência. Eu vou colocar uma carinha feliz aqui, ó. O cateto oposto a 30 vai definir quanto que vale a hipotenusa. A hipotenusa é o dobro do cateto que está oposto a 30, sempre para o triângulo amiguinho. Legal. E o cateto grande, que é esse que está aqui, ó, ele é sempre o cateto pequeno. Opa, grande e pequeno? O cateto grande é o que está oposto ao ângulo grande. O cateto pequeno é o que está oposto ao ângulo pequeno. Beleza. Ele vai valer sempre o cateto pequeno multiplicado por raiz de 3. Ai, professor, que coisa esquisita. Tá, então vamos embora escrever no cantinho aqui, ó. Observações importantes. Oposto a 30, sempre eu tenho quem? Metade da hipotenusa. Grava isso. Oposto a 30, metade da hipotenusa. Legal. Do cateto pequeno para o cateto grande, a gente sempre vai multiplicar por raiz de 3. E o contrário, do cateto grande para o cateto pequeno, a gente vai dividir por raiz de 3. Tudo bem isso, pessoal? Vou fazer um teste com vocês, então, de reconhecimento se o triângulo é amiguinho ou não, e, é claro, como tirar proveito disso. Olha aqui, ó, o tanto de exemplo que eu tenho. Tá. Esse triângulo aqui é amiguinho? Ora, se um cateto oposto a um certo ângulo é metade da hipotenusa, esse ângulo só pode ser um ângulo de quanto? 30. É sempre assim, pessoal. Se esse cara é metade desse, esse ângulo é 30, se o triângulo for retângulo, claro. Se um ângulo é 30, o outro tem que ser 60. Se esse é o cateto maior, porque está oposto ao maior, ele tem que ser o menor multiplicado por raiz de 3. Ok? Eu resolvi o triângulo. Esse é um triângulo amiguinho. Olha o outro. Um cateto é 1, o outro cateto é raiz de 3, quer dizer que deste cateto para este cateto eu multipliquei por raiz de 3, então esse vai ser o pequeno e esse vai ser o grande. É sempre assim. Se de um cateto para o outro eu multiplico por raiz de 3, esse outro estará oposto a 60 e esse cara tem que ser o ângulo oposto a 30. O ângulo oposto a 30 é sempre metade da hipotenusa, portanto nesse caso ela tem que valer 2. Maravilha, resolveu o triângulo, esse é sim um triângulo amiguinho. Vamos lá com calma, mais outro exemplo. Olha só, um vale 3 e o outro vale raiz de 3. Olha ali, desse cateto para esse eu multipliquei por raiz de 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Quer dizer que esse é o cateto pequeno e esse é o cateto grande de um triângulo amiguinho. Oposto a um cateto grande eu tenho 60, oposto ao cateto pequeno eu tenho 30. E a hipotenusa sempre é o dobro do que está oposto a 30, no caso seria 2 vezes o raiz de 3. E epa, esse também é um triângulo amiguinho. Olha só, esse triângulo é amiguinho? Se você tem aqui 2 e aqui 6, você pode mandar um Pitágoras, né, teorema de Pitágoras, para saber quanto que vale a hipotenusa. Então essa aqui é o quadrado 36, esse cara ao quadrado fica 4, hipotenusa raiz de 40. A hipotenusa é o dobro de alguém? Não. Então eu não posso dizer que é amiguinho, eu não conheço esses ângulos, não posso dizer que ele é amiguinho. Aliás, ele não é amiguinho mesmo, porque se fosse, teria um dos catetos valendo metade da hipotenusa. Não é o caso. Olha o próximo. Se você fizer um Pitágoras aqui, você vai descobrir que esse cateto aqui, ó, tem valor raiz de 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, dá 3. Na raiz, tá. Fiz Pitágoras, observa, nenhum cateto vale metade da hipotenusa, então eu não conheço os ângulos, e não é um triângulo amiguinho. A mesma coisa no próximo, ó. Se esse cara é 12, esse cara é 6, então ficaria Pitágoras. Faz Pitágoras lá. A hipotenusa é raiz de 180. A hipotenusa não é o dobro de ninguém. Não é triângulo amiguinho. E eu não conheço o valor que esses ângulos têm. Tranquilo, pessoal? Maravilha.
Qualquer coisa, volta o slide, volta o vídeo, vê o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui um exemplo. Um exemplo da prova do CESP, o UNB. Dá uma olhadinha, avalia o resultado aí, tenta fazer antes de ver a minha resolução, tá? Tenta fazer. Ok? Vamos nessa. Primeira coisa importante é destacar o triângulo. O triângulo ABO, da figura ABO. Observe que eu coloquei o ângulo reto. Coloquei aqui o ângulo reto porque AB é tangente. Tá certo. Se o ângulo aqui é de 30, eu marco um ângulo de 30, e oposto a ele eu tenho um cara que vale 26. Como é que é? O raio não vale 26? É verdade. Se isso está acontecendo, significa então que a hipotenusa tem que ser o dobro do cateto oposto a 30. Logo, ela tem que valer 52. Então vai para a figura. De O até A eu tenho 52, que é o dobro de 26. Legal. Agora vamos destacar outro triângulo, o triângulo OMB. Olha lá, ó. Aí o triângulozinho OMB. Peraí. No triângulo OMB, a gente sabe o seguinte, olha. Se esse ângulo aqui é 30, me ajuda, e esse ângulo aqui é 90, quanto tem que ser aqui? 60. Mas é o mesmo ângulo que está aqui, 60. Logo, se esse ângulo aqui é um ângulo reto, lá em cima tem que ser um ângulo de 30. Peraí. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa que vale 26. Peraí, oposto a 30, eu tenho que ter um cateto que é a metade da hipotenusa. Se ela vale 26, esse cara aqui é 13. Excelente. Pronto, matei a questão. O que nós queremos? AM. O AM daqui até aqui, será o comprimento de AO menos de OM. O meu AM vale 52 e o meu OM vale 13. Subtraindo um do outro, resposta 39. Maravilha. Viu como foi bacana usar o triângulo amiguinho? Ele deu uma agilizada na resolução. Você observou e foi atrás direto daquilo que interessava. Bom, para encerrar essa primeira aula, então, vamos chamar a atenção de algumas relações trigonométricas. Observa, imagina, né, um triângulo retângulo qualquer mesmo de hipotenusa 1. Se eu chamar o cateto oposto de A e o cateto adjacente de B, ao ângulo alfa, eu posso dizer que o seno de alfa é A sobre 1 e que o cosseno de alfa é B sobre 1. Bacana. Segue. Mas, como todo triângulo retângulo, vale teorema de Pitágoras. Se eu substituir no lugar de A e no lugar de B esse seno e esse cosseno, alguma coisa bem interessante aparece. Olha aí, ó. Igual a 1. A gente costuma colocar esse quadrado não fora do parênteses, mas na notação que fica assim, ó. Esse doisinho quer dizer que é quadrado de todo seno, tá? E aqui de todo cosseno. Essa relação é importantíssima em trigonometria, chamada relação fundamental da trigonometria. Gente, sem ela não dá para ficar, beleza? Ela é muito importante. Se eu somar o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno de um mesmo ângulo, sempre vai dar 1, não importa que ângulo é esse. E a gente demonstrou isso aqui. Bacana. Existem outros nomes que são das razões inversas, que também aparecem às vezes, vocês têm que saber. Tá? Quando eu falo de 1 sobre o seno, o inverso do seno, eu estou falando sobre a cossecante. É uma outra razão. Quando eu falo de 1 sobre o cosseno, eu estou falando sobre a secante. E quando eu falo sobre 1 sobre a tangente, isso é a chamada cotangente do ângulo alfa. Legal, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa primeira aula de trigonometria. Essa é a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem que assistir todas. Não deixe de assistir todas. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, fiquem todos em paz. Tchau, tchau.